Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Domingão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de CEMIG, mostrar sua tendência, mostrar cotações, falar de cotação ajustada, cotação padrão, né? Falar do seu belo histórico e da sua tendência, né? Para finalizar. E também colocar, tá? Um arcabouço aqui da ideia da estratégia do merenda chamada merendinha sanfonada. Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, então dá o teu joinha, te inscreve no canal, aproveita esse domingão para mandar esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal, beleza? Então vamos lá. Nós estamos falando rapidamente aqui nesse quadro de CEMIG 4 e nós temos aqui dados super importantes e atuais, mostrando que sua cotação está no seu topo histórico, né? Que eu estou mostrando a cotação padrão, tá? E vou mostrar aqui a cotação ajustada. Olha a diferença. Vocês viram aqui que teve um belo desconto? Então tem ajuste aqui de tempo, né? Tem aqueles ajustes de strike. E aqui ele fala sobre a cotação, que a cotação padrão, ela é ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Então, por isso que vocês estão vendo essa distância, né? E a gente está pegando um histórico aqui de 10 anos, tá? Cotação ajustada, tá? A cotação padrão é ajustada por desdobramento, grupamentos e bonificações. Pronto. Beleza. Então, a ação agrupou, cotação padrão. Desdobrou, cotação padrão. E bonificação, cotação padrão. E qual é a diferença entre a cotação ajustada? A cotação ajustada é toda a cotação padrão, tudo que tem na cotação padrão, mais o acréscimo de proventos, tá? Então o conceito está aqui, ó. Cotação ajustada é por desdobramento, grupamentos, bonificações e proventos, né? Que são os dividendos. Trazendo assim um ganho real de valorização mais proventos de quem investiu no ativo, tá? Então agora a gente está vendo que a cotação está no seu topo histórico e o DY, pessoal, 12,72. Olha isso, investidor! Olha isso, investidor! Está pagando mais que a Selic. Então existe ativos no mercado financeiro, né? Quando o padrão é comparar só com o Ibov, mas vocês têm que perder esse tipo de mentalidade, pessoal. Vamos pensar fora da caixa. Um ativo como o CEMIG aí nos últimos 10 anos brilhou, tá? Em termos de cotação ajustada, brilhou, tá certo? Então, olhando pelo ângulo de yield, né, a gente vê que quanto mais caro está o papel, normalmente o DY cai. E o da CEMIG está sensacional, porque a gente está num topo de mercado e ela, um topo de cotação, e ela está pagando 12,72. Então, só fica sem estudar CEMIG quem não quiser, né? Olhar a realidade, né? Uma valorização de 21,1%, né? Acrescentando, né? Investindo todos os dividendos, somando bonificações, todos os ajustes. Um PL de 5,54 e um PVP de 1,20, que mostra que ela não está tão cara assim, né? Possui um VPA de 8,88, né? Está se justificando pela quantidade de lucro que esse papel vem entregando, né? E aqui, pessoal, a gente vai ver as seções de dividendo. Qual é o contraponto da CEMIG? É exatamente a parte que você enxerga que tudo vai demorar. Esse é o erro. Por exemplo, ela deixou um dividendo aqui, vamos falar de 2024. Olha quantos anúncios nós já tivemos só em 2024 desse papel. Juro de capital próprio com Datacoin 26/3/24, né? E aqui também, ó. Sendo que a diferença é que o pagamento
da primeira é em 30 do 6 de 25, aí a pessoa não quer esperar. Então por isso que eu trouxe a estratégia merendinha sanfonada, para vocês entenderem que CEMIG é interessante longo prazo, tá? Isso se tudo for mais constante, se ela continuar sendo uma boa empresa, como ela está demonstrando, tendência de alta. Então, vale para esse tipo de cenário, tá? JCP, 26 do 3 de 24, pagamento 30 do 12 de 25. Ah, merenda é muito tempo, aí começa o chororô. Mas tu já tem uma merenda para receber garantido, cara. Aí veio a bonificação, olha que delícia, olha que delícia. 30% de bonificação, né? Quando você vê esse fator aqui, ó, 0,30, é porque ela deu 30% de bonificação, tá? E a Datacom foi 29 do 4, tá? Pagou também um dividendo saboroso, né? Aqui, ó, que a Datacom foi 29 do 4 de 24, pagou em 28 do 6 de 24, certo? Teve também um dividendo anunciado de 12 centavos, né? Na Datacom, 29 do 4 de 24, pagamento 31 do 12. E recentemente, né, os últimos foram esses aqui, ó, foram mais magros, né? 21 do 6 de 24, JCP, né, para pagamento, o valor de 0,075 com Datacom em 21 do 6 e pagamento em 30 do 6 de 25 e 30 do 12 de 25. É aí que a galera fica se torcendo, tá? É um pouco parecido com Sanepar, tá? Então a gente vai vendo aqui que o lucro vem aumentando, né? Isso é muito interessante. E ela vem distribuindo, né, em ações, em bonificações, tá? Entre os seus pares, ela é líder, campeã no pagamento de dividendos, tá? Olha aqui, 12,02, tá certo? Então, muito interessante isso aqui, tá, pessoal? E agora, vamos estudar o fator comparativo entre o CDI e IPCA, tá? Ora, pessoal, em 2 anos, a CEMIG é show. Em 5 anos, a CEMIG é show. Em 10 anos, a CEMIG é show, porque ela ganhou de todos os seus pares comparativos, né, dentro do Brasil. Ela deu 145% de ganho em 10 anos, o IBOV deu 131%, o CDI deu 141% e o IPCA deu 75%. Então é por isso que quando você vê na cotação ajustada, aqui, ó, a diferença quando você vê na cotação padrão é que ela praticamente fez, né, ela teria aqui R$10, né, isso aqui sem, já contando alguns descontos, mas não colocando os dividendos. Você vê que ela está empatando hoje aqui. Com tudo isso, tá? Ela vem e te entrega esse resultado de 145% em 10 anos. Mas ela ficou mais eficiente. A diferença é que, infelizmente, uma companhia estatal, e principalmente do governo estadual, ela sofre dependendo do governo que está lá, né? Vocês sabem disso, a gente não vai ficar comentando de política aqui, mas tem esses altos e baixos. Então não foi à toa que nos últimos 5 anos deu esse salto magnífico e esses nos últimos 2 anos também, né? Porque para acontecer isso aqui, significa que a gestão começou a ficar interessante, né, pessoal? A gente vê aqui que a partir de 2021, contando, né, os compradores que realizaram suas compras em julho de 2019, a gente vê que aqui ela faz o cruzamento para cima em relação aos outros pares, né, empata aqui, depois ela se desloca, tá? Entregando no curto prazo, né, 5 anos, médio prazo, 109%, deixando o IPCA com 32,85%, o CDI com 47,26% e o senhor IBOV, né, 24,17%, tá? Outra distorção maravilhosa que a gente está vendo aqui é lucro líquido versus cotação, né? Então a gente vai ver aqui que a cotação equivalia na época 31,60 e o lucro líquido era 1 bilhão, né? Em 2009, né? Aqui é o preço que, sem ajuste, né? Teoricamente, sem ajuste, tá? E aqui a gente vê o preço atual, ó. O preço atual, tá? O preço atual é
10,68. Mas se não tivesse tido qualquer tipo de ajuste, estaria aqui, ó. Tá? Nessa escala aqui, de 30 e pouco, tá? Então, para vocês verem o tamanho do potencial da CEMIG, né? Então, ela entregou muito, tá? Ela entregou muito. E agora, pessoal, a cotação no preço real, no atual preço, aí eu não tenho ação da CEMIG. Eu estou vendo a cotação em 10,68. Para o tamanho do lucro, apesar de que toda essa parte aqui já foi distribuído dividendos, né? Fez uma pequena correção aqui e a cotação também fez uma correçãozinha aqui, tá? E agora, vamos ver o que vai acontecer, né? É interessante a gente fazer essas análises para a gente ver se o que a gente está comprando está barato ou está caro. Agora, uma coisa é certa, né? Pelos dados aqui, saiu de um lucro líquido de 334,75 milhões, né? A gente sabe que foi uma gestão muito complicada, né? Esse período aí. E subiu com tendência de alta o seu lucro. Então veja como a tendência de alta do lucro acompanhou a cotação. Olha que coisa interessante, pessoal. Não é verdade? E agora nós vamos então olhar as opções. Aliás, desculpa, vamos olhar agora os gráficos, tá? Os preços através dos gráficos. Vamos lá. Então estamos aqui com CEMIG 4. É tendência de alta, alta infinita. Eu acho que ninguém tem dúvida aqui que isso aqui é uma tendência de alta, né? Precisa traçar alguma coisa? Tá aqui, ó, claramente, tá? Lateralizou um pouquinho aqui, tá? Como lateralizou aqui e resolveu ir para cima, tá? Se a gente colocar no mensal, então é alta infinita, olha aí, ó, alta infinita. Eu acho engraçado essas retóricas, né? É alta infinita. Claro que aqui está sujeito a correção, porque é topo, como foi aqui. Ó. Aqui foi um topo. Corrigiu, subiu, tá? Então aqui foi um topo, tudo bem. Só que a gente nunca vai saber o que vai acontecer do lado direito do gráfico, né? Mas aqui a gente vê um topo, uma correção. A gente vê um topo, uma correção maior e esse topo foi perdido, né? Ficou um topo menor, então aqui caiu, né? Nesse período. E aí quando entrou na tendência de alta, né, que foi efetivamente quando rompeu esse topo aqui, ó, né, ele fez uma correção, não repetiu os fundos anteriores, tá? E subiu, continuou subindo. Então foi embora, tá? Foi embora, fez um topo aqui, tá? E até agora não sinalizou fundo, entendeu? Então significa que o último fundo no gráfico mensal é esse aqui, ó. Tá certo? E agora, pessoal, então vamos ver as opções, tá? E comentar um pouco da estratégia, né? Fazer só um resumo pequeno, né? Porque isso aí eu vou ensinar para os meus futuros alunos, né? Da mentoria, que nós vamos aplicar com coisas simples, eficazes, que dão resultado e que você vai ser feliz, a tua autoestima vai aumentar, né? Porque para você ter alta performance, você precisa trabalhar a sua autoestima. E essa mentoria serve para isso, tá? A mentoria não, vocês compram um Fusca e recebem uma Mercedes. Essa que é a verdade, tá? E eu tenho vários depoimentos que eu posso postar para vocês aqui de meus alunos meus, para eles te explicarem melhor sobre isso. Eles vão te mostrar os resultados que tiveram e também em relação à harmonia que é uma mentoria com Carlos Merenda, tá? Dito isso, nós vamos olhar aqui as opções. Temos strikes, né? Aqui interessantes para comentar. Eu sei qual é a primeira pergunta. Merenda, dividendo sintético. Pense em dividendo sintético, já é uma semana de exercício. Pense em dividendo sintético para o mês de agosto, tá certo? Mês de agosto tá aí, tá lindo, tá bonito, tá acontecendo, tá? Então, como dividendo sintético, nós temos aqui a CEMIG H126, vencimento 16/8/24, strike 12,51, pagando um prêmio de 2 centavos. Temos também aqui a CEMIG H121, vencimento 16/8,
Strike 12,01, prêmio recebido 3 centavos, pessoal. Coisa muito interessante, né? Então até aí seria o dividendo sintético interessante, tá? Quando a gente olha para o mês de setembro, a gente vai olhar, vai achar, por exemplo, um dividendo sintético guloso, tá? Guloso, assustador até, tá? Mas é um dividendo um pouco arriscado, tá, pessoal? Porque se o papel for direto para 11,66, você vai ter que entregar, a não ser que você não saiba rolar. Se você souber rolar, tá tudo certo, tá? Mas se não, tá aqui um dividendo super guloso para setembro, pagando um prêmio de 35 centavos. Teve negócio na sexta-feira, tá? Hoje é dia 14/7 de 24, domingão do merendão. E nós estamos observando que no dia 12, que foi sexta-feira, teve esse negócio, tá? Teve esse negócio, mas depois caiu, né? Porque aqui quando a gente vê que o último vendedor ficou pendurado em 33. Na verdade, ninguém sabe de nada, né? Porque ele pode ter deixado a ordem aqui e tinha ordens maiores em cima, né? Até o fechamento. Então, é um dividendo super guloso de 11,66. Até porque é arriscado, né? Ficar operando muito perto aí do dinheiro, uma diferença de 12%. Por quê? Porque o papel está em tendência de alta, claro, em todas as tendências, da primária, secundária e terciária, né? Na terciária ficou um pouco meio congestionado, mas está decidindo romper topo, tá certo? E agora nós vamos olhar a operação de taxa, né? Porque a operação de taxa, ela funciona muito bem quando o ativo está em tendência de alta, tá? Então, por exemplo, quem comprou, né? Quem comprou, eu não estou dizendo que é para comprar, que esse canal não tem recomendação de compra nem de venda, pelo amor dos meus filhinhos, tá? Então, por exemplo, quem comprou na sexta-feira a 10,68 e vendeu a call, tá? Do strike 10,76, código CEMIG-H107, recebeu uma merendinha saborosa de 38 centavos, investindo isso no CDI, você tem uma taxa de aproximada aí de 4 a 4,4% como taxa, tá? Mas aí você vai ter que entregar o papel, tá? E para isso acontecer, para fechar o circuito, o ativo tem que estar acima de 10,76, tá? Então é assim que funciona uma operação de taxa. Você compra o ativo, vende a opção acima de preferência ou na linha do dinheiro que você comprou, no caso aqui está praticamente na linha do dinheiro. No caso, quem comprou na sexta-feira 10,68 vai receber a diferença, caso de exercício, entre 10,68 e 10,76. É só você subtrair, você tem esse valor bruto de diferença, né? Que dá aí 8 centavos mais 38 centavos, isso bruto. Então, seriam 46 centavos, né? E tira-se 15%, tá? De imposto de renda, claro que tem que subtrair as taxas. O MyProfit já faz tudo isso para você, tá certo? E temos aqui, né, pessoal, algo interessante, né? Muito interessante, que é a CEMIG 4 para operação de taxa. Então, para papéis que estão em tendência de alta, é um prêmio de risco muito interessante, tá? Para o mês de setembro, a coisa está muito mais saborosa, né, pessoal? Porque a expectativa de alta ela cresceu, né? Então, a linha do dinheiro está aqui te pagando uma taxa de 5,75, eu acho pouco. Mais interessante é essa linha aqui, ó, CEMIG I-112, vencimento 20/9/2024, isso não é recomendação de compra nem de venda, é um estudo de opções, teve 2 negócios, né? E o strike 11,16, ou seja, se caso o ativo estiver acima de 11,16, você, no dia do exercício, no dia 29 de 2024, você vai merendar saborosamente bem, tá? Porque o cara que comprou na sexta-feira esse ativo a 10,68, ele, caso tenha sido ele o vendedor dessas 2 opções com essa intenção, então ele o objetivo dele, tá? Porque ele acredita que o ativo vai estar acima de 11,16 para ele entregar
e ganhar a diferença entre 10,68 e 11,16 mais o prêmio de 38 centavos. Então, não deixa de ser algo interessante, né? Porque a taxa máxima chega a 8,35, uma taxa brutal, descomunal, sensacional, pessoal, para um prazo de 2 meses, né? Praticamente, né? Seria o que? 14 do 7, 13 do 8, mais ou menos um pouco mais de 2 meses, tá? Então acho interessante aqui essa taxa para a gente estudar, beleza? Dito isso, pessoal, agora nós vamos falar da estratégia merendinha sanfonada, tá? É muito esquisito você ouvir o que você vai ouvir, né? É assim, dificilmente tem gente que comenta esse tipo de operação. Eu gosto dessa operação porque eu já fui vítima dessa operação do lado contrário, né? Então eu digo assim, qualquer coisa que dá errado nas minhas operações, eu procuro estudar uma maneira de fazer ela virar a meu favor, né? Então eu percebi que isso dava um retorno quando eu percebi as minhas operações que entravam no dinheiro, né? Que entram no dinheiro e o papel paga muito dividendo e bonificação. O que acontece com as minhas opções? Baseado nesse estudo prático do que aconteceu, tá? Foi quando eu comecei a entender que eu precisava inverter esse processo a meu favor. E uma das opções foi a merendinha sanfonada, tá certo? Ela nada mais é que você comprar, né? Você comprar uma opção dentro do dinheiro no prazo mais longo. Nesse caso, a gente tem aqui uma oportunidade somente em fevereiro de 25. Como seria isso, Merenda? Por exemplo, vocês podem observar, pessoal, aqui, ó. Deixa eu tentar aumentar isso aqui. Espera aí. Bom, eu consegui aumentar para vocês visualizarem melhor, tá? Então veja bem, nós temos aqui a CEMIG B10, tá? Ela muito provavelmente foi criada na época que ela devia ser 10, né? Normalmente o código do ativo reflete no início, né, o valor do exercício, né? Só que à medida que isso é ajustado, vocês vão observar que o strike vai continuar com o mesmo código. A gente tem aqui, por exemplo, essas duas europeias aqui, né, com vencimento em 21 de 2 de 2025, tá? A R$ 11,07. Então você pode ver a semelhança, né? 110, tá? Então aqui está representando esse 110 aqui, ó, 11,0. Aqui vocês podem ver CEMIG B100, vencimento 21 de 2 de 25. Valor do exercício 10,07. Então vocês podem perceber que aqui está representado o 100, tá? Porque não pode ter vírgula no código, né? Aqui você pode ver CEMIG B917, vencimento 21 de 2 de 25, 9,17. Então, quando você tira essa vírgula, representa aqui no strike o 917, tá certo? Então tá aí algo interessante a ser aprendido. E aqui não foi diferente. Quando esse strike foi aberto lá atrás, tá? Esse strike era R$10 e agora já está 7,57. Ele vem descontando ao longo do tempo. Então, vocês podem perceber que o Merenda não criou ninguém faz isso, você está inventando agora. Não, isso já é feito. Só que as pessoas que fazem, cada uma tem um objetivo. E o meu objetivo aqui é colocar o ativo na minha carteira com um valor financeiro menor. Esse é um dos objetivos, tem outros objetivos. Então, como é que você faz isso, Merenda? Olha só, tem comprador a 272 e vendedor a 359. Então eu vou trabalhar esse spread ajustando a minha compra. O que o comprador de opção ele quer? Ele quer comprar o mais em conta possível para diminuir o gasto que ele vai ter. Então ele vai ter que fazer ajuste aí, que eu ensino isso com tranquilidade, com muita maestria na mentoria, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? E aí, pessoal, é que vem a cereja do bolo.
No caso, teve dois negócios, ó, e o último negócio foi a 3,50. Então, quanto vai ser o valor que se eu estou comprando a 3,50, eu praticamente só não vou comprar esse ativo se ele tiver teoricamente, né, abaixo de 7,57, que é pouco provável que isso aconteça em função da tendência de alta do ativo. Nada é impossível no mercado financeiro, mas a tendência é que continue em alta, né? A tendência é que ela está forte, tá? Então a gente vai olhar aqui na calculadora e vai ver isso aqui, ó, 21 do, ó, o strike 7,57. Então, se eu pagar, tá? Se eu estou pagando 3,50, eu não tenho dinheiro para comprar 1.000 ações da CEMIG, mas eu tenho R$3.500. Isso eu estou falando, pessoal, para comprar 1.000. Se for para comprar 100, você precisa de R$350, tá certo? Então, quando eu coloco a minha grana nisso aqui, vamos supor, eu compro 3.500 ações, tá? Eu quero colocar 1.000 ações da CEMIG na minha carteira. Então, no primeiro momento, nesse momento agora, eu estou pagando R$3,50 e eu vou ter que pagar outra parte para me ser dono das ações. Porque no dia do exercício, no dia 21/2/25, provavelmente se a CEMIG tiver R$11 ou até o preço que está, R$10, eu vou ter direito de comprar essas ações, tá? Porque esse strike aqui, ele vai ser mais reduzido ainda, porque a CEMIG muito provavelmente anuncia dividendo em dezembro. Então aí é que está a maestria do negócio. Isso aqui sempre vai descontar. Então eu já gastei R$3,50, tá? E qual é o valor máximo que eu tenho que pagar no dia 21/2/25? 7.570. Só que como vai descontar o dividendo? Ou se o papel subir, tá? Se o papel subir, eu tenho duas opções. Se não pagar dividendo e o papel subir, eu posso também vender a minha call no valor maior do que eu paguei hoje, tá? Porque eu vou ganhar todo o intrínseco da operação, tá? Então, se o papel for para 12, tá? Eu vou ganhar todo o intrínseco da operação. E quanto é meu valor intrínseco real? Eu teria que somar 3,50 mais 7,57 mais 7,57, tá? Na mentoria, pessoal, isso aqui é tudo detalhado, tá? É escrito, tá? Vai ter a apostila, que vai estar tudo escrito, isso aí, tudo na marca. Então, hoje, o preço para mim é de 11,07. Está acima do valor de mercado, porque eu tenho que pagar uns juros, né? Nada é de graça no mercado financeiro. E os juros é aproximadamente de 5%, um pouco abaixo de 5%. Claro, eu falou de opção, tem juros, né? E aí, se eu for ver quanto eu estou pagando pelo risco, eu estou pagando o valor de 10,68, que foi o fechamento, né? Menos 10,68. 39. No caso de quem fez na sexta-feira. Qual é o melhor momento para entrar numa operação longa? Para a compra de call? Quando o ativo cai, não quando o ativo sobe. É quando o ativo cai. Então, todo papel que está em tendência de alta, ele corrige dentro da tendência de alta. Então, eu vou comprar no momento, na minha opinião, isso eu estou falando de mim, tá? Eu vou comprar no momento que fizer a correção. Começou uma correção, porque deu um topo, ó, terminou com 0,18, né? Mas mesmo assim, vamos aguardar. E aí eu entro e a perspectiva de continuação da tendência, né? A gente vai e degusta um preço máximo de pagamento de 7,57. Então vamos supor que a CEMIG em dezembro anuncie um juro de capital próprio, um dividendo de 50 centavos. Este strike aqui vai ser reduzido para R$ 7,07. Então imagina quem fez essa operação quando a CEMIG estava a R$10. Esse camarada pagou barato e agora ele vai ter direito de comprar pagando só até o momento 7,57, né? Na época que esse strike foi aberto, a CEMIG estava mais cara, então ele pagou um prêmio
pode ter sido maior ou menor do que está agora, né? Ninguém sabe, mas ele já ganhou um super desconto e além disso ele ganhou um acréscimo em bonificação, então ele vai ter direito de comprar mais ativos ainda porque a quantidade de opções aumentou. Como o papel está em tendência de alta, os prêmios também subiram. Então, na tendência de alta, você tem ganhos potenciais, tá? Ganhos potenciais e um pagamento de direito de comprar o ativo em valores menores. Isso aqui sempre vai diminuir à medida que o papel vai pagando dividendo e fazendo bonificação. No caso da bonificação, a divisão é razão e proporção. Mas se o papel continua em tendência de alta, você ganha também, porque você vai ter direito de comprar cada vez mais barato uma quantidade até maior de ativos. E se você não quiser exercer o direito total dessa bonificação, você pode vender as opções recebendo lucro por isso, tá? Isso é bom para hold. Então, vem estudar comigo que a gente detalha mais isso na mentoria, tá certo? E agora nós vamos olhar aqui o PDF, né? Eu escrevi aqui um e-book, né? Um e-book não, um caminho para fazer isso, né? Espera aí, pessoal. Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Tá, pronto. Aí eu preparei aqui para vocês um arcabouçozinho, né? Merendinha sanfonada, tá? Merendinha sanfonada é uma operação simples que te dá a possibilidade de bons ganhos a longo prazo, principalmente em tendência de alta do ativo, certo? Ele tem grande potencial de ganho, tá? Quando a queda de um ativo não tem nada a ver com a empresa, no caso um risco sistêmico. O que é um risco sistêmico, pessoal? É aquele risco, tá, que é determinado por eventos externos, tá, de natureza econômica, política e social. Se eu te for dar um exemplo disso, uma calamidade pública é um evento social, um evento político é uma fala, né, de algum governante, né? E o risco econômico é quando acontece um coronavírus aí que abate toda a economia, joga tudo para baixo, mas o consumo de energia você vai continuar, não é verdade? Você não vai deixar de consumir energia por causa disso, tá certo? Então, eis aí as vantagens, né, de você ver a coisa acontecer, tá certo? Tá aparecendo de novo aqui, tá? Desculpa, pessoal, tá atrapalhando, né? Então, também pode ser usada para ativos em congestão pagadora de dividendo, visando longo prazo. Então, às vezes tem um ativo como o Banco do Brasil, que ficou uns 3 ou 4 anos em congestão. Então, aquele cara que comprou dentro do dinheiro para 2 anos, ele foi descontando o strike todinho, o valor financeiro que ele vai pagar vai ser bem menor. Então, ele entra com a primeira parte, que é a compra da opção, e o restante que ele vai pagar pelo ativo lá na frente, onde ele já guardou mais dinheiro, onde ele já recebeu mais dividendo de outras empresas, onde ele já ganhou dinheiro com opções, o teu salário já aumentou, tu já aumentou de cargo na empresa, então a tua grana a longo prazo, para quem é investidor e é agente superavitário, é ter mais dinheiro que no valor presente. A tendência é essa. E também pode ser usada para ativos em congestão, né? Como eu falei, visando longo prazo. Público, investidores com pouco capital que investe mês a mês, o holder, né? Investidores com pensamento merendolal de ter 50% em ações e 50% em renda fixa, aplicando nas duas pontas, né? Então, o merenda aproveita taxa de juros alta, quando dá uma pancada para cima, como aconteceu, como tem essa distorção absurda de curva de juros, o merenda vai lá e faz uma compra, né, de pré-fixado, de IPCA 2045, desde que a taxa esteja muito maravilhosa. Eu compro mais o pré-fixado porque no momento está melhor
o melhor risco-retorno para mim. Qualquer coisa acima de 12% eu tô dentro, tá? Principalmente com prazo até 2031, né? Se tivesse para 2035 ia ser melhor ainda, tá? Então eu faço assim, e não é todo o meu dinheiro que eu jogo lá não, é uma parte, pouquinho. Ganhou um prêmio de opção, ganhou um dividendo, vou lá, pá, compro um pouquinho, tá? Baixou de 12, o merenda relaxa, tá? Agora no momento não tá valendo a pena, né? E 50% em ações, porque eu gosto de dividendo, vejo o potencial de longo prazo, é um dinheiro que cai na tua conta, mesmo com do desconto do strike, que você pode usar ele para reinvestir em ações, né? Comprar ações que estão mais baratas, com aquele dividendo até de outra empresa, e você fica trabalhando a tua carteira, dividindo o risco, né? E assim vai. Então, é uma forma de remuneração que pode contribuir, né? Por exemplo, eu peguei mesmo o dividendo da Petrobras e comprei pré-fixado com taxa de 12,50, 12,24, 12,02, 12,31. Eu comprei com os dividendos da Petrobras, fui comprando. Juros aumentavam, eu comprava um pouquinho no dia. Juros aumentavam, eu comprava outro. Então, por isso que eu chamo de pensamento merendolau. É aquele cara que quer crescer nas ações e crescer na renda fixa, quer ter os dois. Renda fixa é uma ferramenta de trabalho para o vendedor de opção, tá? Ações também é uma ferramenta de trabalho para vendedor de opções, só que isso te dá bonificações, dividendos, juros de capital próprio. Então aqui eu tenho renda e aqui eu tenho renda. Se tudo der errado, o merenda vai lá, se ele precisar sacar algum valor da renda fixa, se todas as operações derem errado, não caiu o dividendo, deu tudo errado, eu vou ter eu posso retirar uma parte desse valor que está na renda fixa da minha ferramenta de trabalho, mas que não vai me tirar o valor principal e parte dos rendimentos que já cresceram. Então eu vou ter uma renda em renda fixa que eu posso sacar sem abalar a minha estrutura, entendeu? Então é como se fosse uma espinha dorsal, metade disso meu corpo no meio. Nós somos dual, pessoal. A nossa mente tem consciente, subconsciente. Então de um lado eu tenho as ações, do outro lado eu tenho a renda fixa. Mesma coisa, uma espinha dorsal que tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos. Gritou juros, o merenda vai lá, compra juro, certo? Ação boa, não tem nada a ver com a empresa, risco sistêmico, o merenda vai lá, compra ações. É assim que o merenda vai sentando na janela, pessoal, devagar e sempre, beleza? Então, no vencimento, você pode optar em realizar lucro com a opção ou adquirir o ativo com valor descontado. Foi aquilo que nós conversamos, né? Então, se um papel é um super pagador de dividendo, então imagina quem fez essa estratégia quando a Petrobras estava, por exemplo, R$26 e comprou uma opção, por exemplo, em 2022, vamos lá, no R$26 e comprou uma opção, tá? De uma call no 26, mais longa, tá? 26 não, dentro do dinheiro, mas no 20. Então você pagou do 20 para o 26 e mais um extrínseco, que seriam os juros. Então vamos supor que esse cara que comprou isso aí, ele gastou R$8 na opção. O que aconteceu? Esse ativo com a cotação de 26, hoje ele está com a cotação de 38. Então ele ganhou todo o intrínseco, mais o desconto do strike, que provavelmente, quando ele for exercer, vai estar valendo 10. Então a Petrobras para ele que ele pagou vai ser R$18. Pagou 8, com 10, 18. Então é uma estratégia de longo prazo, tem que pensar bem, entender bem o ativo, né? E os prêmios, se é um papel pagador de dividendos, se tem receita boa recorrente, tá? Então é essa estratégia da merendinha sanfonada, que tem mais detalhes para quem faz a mentoria do Carlos Merenda. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!